Você é aquela pessoa que tem gases todos os dias ou quase todos os dias e não sabe mais o que fazer? Eu vou te mostrar 7 causas do porquê isso pode estar acontecendo e as 3 últimas são as mais surpreendentes. A primeira causa é a prisão de ventre. Se você fica 2 dias ou mais sem ir ao banheiro, as fezes vai ficar no seu intestino, vai se acumular e vai ocorrer a fermentação. Essa fermentação vai aumentar o volume de gases, né? A produção de gases. Além disso, as toxinas também que ficam no seu organismo. E essa próxima causa que eu vou falar agora, muita gente tem, só que passa por cima dela. Por quê? Porque aquele alimento, ele é gostoso, é saboroso e eu não quero tirar da minha dieta, que é a intolerância à lactose, o leitinho, né, e os seus derivados, o queijinho, é gostoso, mas quem tem intolerância à lactose tende a sofrer com isso quando ingere esses alimentos. Então, tem a fermentação, vai aumentar os gases muitas vezes vai ter um mau cheiro, né, um cheiro forte. Então, se você tem essa alergia alimentar, é interessante você preferir os alimentos sem a lactose. Além dos gases, a intolerância à lactose também causa fortes dores abdominais, que são as cólicas, e também a diarreia. E esse próximo sinal, nem todos têm, tá? Só que a grande maioria vem apresentando essa sensibilidade, que é a intolerância ao glúten. Olha só, o glúten não faz mal para todas as pessoas, mas em pessoas mais sensíveis, com a microbiota mais sensível, o glúten tende a ser um vilão. Então, por exemplo, quando você ingere o glúten e perceber que você tem uma distensão abdominal, que aumenta o número de gases, né? Você fica com a barriga super estufada e você bate, fica, né, parecendo um tambor, né? Tum, de tanto gases que tem, você fica em desconforto. É bem possível que você está com uma sensibilidade ao glúten. Tenta reduzir. Eu, por exemplo, descobri que eu tenho a intolerância ao glúten. Então, como é que eu fiz? Eu fiquei alguns meses sem ingerir o glúten. E agora, de pouquinho em pouquinho, uma vez ou outra, eu como alguma coisa. Quando dá aquela vontade mesmo, ou você está numa roda de familiar ou de amigas, alguma coisa assim, e aí você come alguma coisa. Mas eu deixo para casos assim especiais, sabe? Ou quando eu estou com muita vontade. Então, isso me ajudou bastante, reduziu bastante, desinflamou bastante também o meu intestino. Essa próxima causa está presente na mesa de muitos de nós. Eu diria que de quase de todos, que é o feijãozinho de todo dia, cebola, alho, brócolis nem todos gostam, couve-flor, maçãs, são saudáveis. Sim, são saudáveis, mas tem pessoas que são sensíveis a esses alimentos. Então, por exemplo, o feijão, ele deve ser colocado de molho de um dia para o outro. Com isso, você reduz a formação de gases, né? Essa fermentação e a formação de gases. Porque quando você deixa o feijão de molho, ele elimina os antinutrientes, como por exemplo o ácido fítico, que além de causar gases, também impede a absorção do ferro e do cálcio. Essa dica de como preparar o feijão já reduz bastante. Eu mesma amo feijão, amo de paixão. Porém, tenho que fazer esse processo, porque eu já percebi, quando eu não faço esse processo, aí os gases aumentam. Presta atenção, as microbiotas são diferentes de uma pessoa para outra. Então, em mim há essa sensibilidade, mas às vezes na Maria ela não tem essa sensibilidade, entendeu? Então, você tem que observar aquilo que você percebe que causa mais gases. Vai deixar de comer? Não. Você vai reduzir um pouco, escolher aqueles dias da semana que
queira comer, porque ele é importante também para a nossa saúde. A causa que eu vou falar agora, eu acredito que muitos de nós acabam cometendo, a não ser que você esteja sozinho ou sozinha. Faz parte da nossa vida diária, que é o comer rápido. Hoje tudo tem que ser feito com rapidez. São muitas tarefas, são muitos compromissos. Então o tempo é curto. Então comer rápido faz com que o alimento fique pouco digerido, porque na boca já começa a digestão. Nós já temos enzimas na saliva que faz com que o alimento já comece a ser digerido. E a mastigação faz com que o alimento fique o menor possível para que ocorra essa digestão de forma correta. Mas quando comemos rápido, essa digestão fica prejudicada. E ainda mais se estamos comendo, por exemplo, você está comendo e falando com outra pessoa, falando ao celular ao mesmo tempo, então você acaba ainda mais engolindo ar. E aí vem a distensão, os gases, aí você fica com aquela sensação, né, de estufamento, arrota. Então, observe como que você está comendo. O correto é a gente comer com tranquilidade, tá? O mais tranquilo possível. Essa causa que eu vou falar agora vai te surpreender, porque poucas pessoas acabam ligando a formação de gases a ela, que é a baixa produção de enzimas digestivas. Tem pessoas que têm baixa produção de enzimas digestivas ou a bile, ela é liberada de forma insuficiente, ou porque o fígado está precisando de um cuidado, de um socorro, pode ser por gordura no fígado, por uma intoxicação, por conta da ingestão de muitos medicamentos alopáticos. Então, esse é um ponto muito importante. Essa digestão lenta, a digestão acaba ficando lenta por conta dessa deficiência de enzimas digestivas, de pouca bile, tá? Outra coisa também é a hipocloridria, então a baixa produção de ácido clorídrico também. Por quê? Tudo isso influencia na digestão. Então, quanto menos dessas substâncias tem, mais dificuldade você vai ter ali de digerir os alimentos, né? Seu intestino vai ter de digerir os alimentos e você vai ter uma maior formação de gases. E a próxima, que é a última causa, uma causa muito importante, que é a mais importante de todas, que é a disbiose, o desequilíbrio da microbiota. O que acontece na disbiose? Lá no seu intestino, tá? Tem as bactérias, tem as benéficas e tem as maléficas. Quando as bactérias boas estão em menor quantidade, as ruins, entre aspas, estão em maior número, ocorre a formação de mais gases, estufamento, dor abdominal e alterações no funcionamento do intestino. Olha só, a fermentação é algo natural que ocorre no nosso intestino, que as bactérias estão ali trabalhando. Só que quando está em excesso, aí sim começa a causar um incômodo. E é aí que nós entramos para poder se aprofundar e procurar a causa. E agora eu vou te dar algumas orientações. Então presta bastante atenção que essas orientações que eu vou te dar agora é com bastante carinho para você verificar onde você pode melhorar e diminuir a formação desses gases em excesso. Você vai cortar os alimentos naturais, os alimentos saudáveis? Não. Aqueles que você vê que produz mais gases, você dá uma diminuída. Pesquisa formas corretas de preparo para que não cause tantos gases assim, como eu falei no caso do feijão, tá? A forma de preparar ele antes de ir para o cozimento. Você também precisa observar se você está mastigando bem, né? Comendo com calma, comendo rápido, isso é muito importante. Você precisa prestar atenção se você tem a prisão de ventre, você fica mais de 2 dias sem ir ao banheiro, isso é algo muito importante e precisa ser corrigido, tá? O intestino precisa funcionar de forma correta, funcionar bem.
Aquilo que não serve para o organismo é eliminado, ele não pode ficar no seu organismo, no seu intestino, causando intoxicações, tá bom? E outros problemas de saúde, então a gente precisa evitar isso daí. Você tem ingerido água de forma correta ou não tem sentido sede? Quando a pessoa vai ficando mais madura, né, vai envelhecendo, é natural que ela vai perdendo aquela vontade de tomar água. Mas presta bem atenção nisso daí, tá? Procure tomar de golinho em golinho, mas por mais que você não tome vários copos por dia, mas tome de gole em gole, tá bom? Use uma garrafinha, isso é importante, o corpo precisa da água para se hidratar, para eliminar toxinas. Veja os alimentos que estão te causando mais gases, por exemplo, o leite, derivados, está causando gases em você? Então já dá uma olhada, substitui pelos alimentos sem a lactose. O glúten está também te fazendo mal, né? Está te prejudicando. Então procure diminuir ele por alguns dias, né? Se você não consegue ficar sem ele de jeito nenhum, coloque outros, alterne com outros alimentos sem glúten, tá bom? Mas quando você deixa um tempo de se alimentar com glúten, você nota um bom alívio, sabe? Quando você tem a intolerância ao glúten, nem todas as pessoas têm intolerância ao glúten. Outro ponto importante é fazer algum exercício físico ou movimentar-se. Você precisa movimentar-se. A caminhada, uma corrida, sobe e desce escada, alguma coisa, uma pedalada, né? Pegar uma bicicleta e pedalar, ou se você tem esteira, ou se você tem aquelas bicicletas ergométricas para você, né, fazer o exercício, o corpo precisa de movimento. E quando você faz movimento, o intestino começa a funcionar melhor também. E por último, o cuidado da microbiota intestinal. Aqui está o segredo da sua saúde, você sabia? Para que o restante do nosso organismo, do corpo, esteja em perfeito estado. Muitas vezes está faltando as fibras corretas para o seu intestino. E agora eu vou deixar para você a sugestão de suplementos naturais que me ajudam, tá? Porque eu também faço o uso e que ajuda também os meus clientes e pacientes. O primeiro deles são as fibras. Essa daqui, nós temos aqui o composto de fibras. Ele está com o nome de seca-barriga, mas ele é composto apenas por farinhas naturais, como por exemplo farinha de berinjela, banana verde, maçã, feijão branco, maracujá, laranja, limão, mamão, cenoura, ameixa, soja preta, uva, psyllium, tá? E também tem linhaça dourada, agar-agar e colágeno. Então, esse aqui, de longe, faz o meu intestino funcionar perfeitamente bem. E quando há um crescimento de fungos, porque os fungos também causam esses gases e, além do mais, os fungos também aumentam o desejo por doces, mas é claro, precisa ser investigada a causa, né? Então, cada caso é um caso, mas os fungos também têm esse sinal de aumentar o desejo por doces e também aumenta os gases. Então, nesse caso, você pode utilizar, que é o que eu utilizo também quando eu percebo isso, que é o óleo de alho. Então, o óleo de alho irá combater e também é muito bom para o intestino, além de desinflamar. O outro suplemento é a babosa, que é a aloe vera. Então, nós temos ela em gel, assim líquido, ou em cápsulas também, o extrato dela seco em cápsulas. As cápsulas são de gelatina, tá bom? Desses produtos que eu estou te falando. Para quem tem a digestão lenta, geralmente quando você tem prisão de ventre, intestino preso, você tem uma digestão lenta. Nesse caso, tem o amargo digeste. Ele contém a carqueja, o alcachofra, chapéu de couro, camomila, pau-tenente, quina, espinheira santa, ipê roxo, japecanga e o angico. Esse aqui é excelente. Outra coisa muito importante também que eu não peguei para você, lembra que eu falei da bile? Então, quando a bile está em pouca produção, deixa eu pegar aqui. Olha, quando a bile está
sendo produzido em pouca quantidade, o que nós podemos utilizar? O cardo mariano, que ele é específico ali para cuidar do fígado. O cardo mariano, que contém a silimarina, ele vai cuidar de eliminar aos poucos a gordura no fígado, desintoxicar o fígado. Então, com isso, vai ter uma produção maior de bile, que é a substância que digere as gorduras. Temos também a espinheira santa em cápsulas. Esses suplementos você encontra na Rainha das Ervas, caso você queira conhecer, e eu vou deixar para você um cupom aqui. Cheguei 10, você utiliza esse cupom se você quiser fazer as suas compras conosco e você vai ganhar 10% de desconto. Reis e rainhas da saúde desse canal. A Bíblia nos lembra lá em Provérbios 17:22, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Deus nos criou para que nosso corpo funcione bem e em equilíbrio. Então, quando um órgão não está bom, os outros também tendem a sofrer. Então, cuide da sua saúde. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. E se você gostou, curte esse vídeo, que isso me ajuda demais. Se inscreva no canal. E eu quero te convidar a interagir comigo. Escreva nos comentários sugestão de conteúdo que você quer que eu traga aqui, assunto, né? Você quer muito saber. Pode colocar nos comentários, ou se você já sabia de algumas dessas causas, escreva abaixo que eu vou responder um por um. Até o próximo vídeo.